거기 이시즈요야군이. Leitura do ensinamento de Meisho Sama, Purificação Espiritual, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4. Ensinamento de Meisho Sama, Purificação Espiritual. Renascimento. O tempo que leva para o ser humano renascer no mundo material, em alguns casos, pode ser mais rápido ou demorado. E o motivo para essa variação obedece ao desejo de cada um. Se no momento da morte a pessoa ainda tiver muito apego nesta esfera terrena, ela acabará renascendo antecipadamente. O resultado dessa antecipação, porém, não é bom, pois no mundo espiritual ocorre uma rigorosa ação purificadora, e quanto maior o tempo de permanência da alma nesse plano, mais abundante será a limpeza de seu corpo espiritual, que dessa forma ficará livre de impurezas. Quanto mais purificada é a alma, mais feliz ela será ao renascer neste mundo. Seguindo essa lógica, é possível compreendermos que para aqueles que reencarnam prematuramente, a purificação será efetuada após o nascimento, porque ainda sobraram máculas e impurezas em seus corpos espirituais. Assim, ao se tornar um habitante do mundo material, a ação purificadora, necessária para diminuir essas impurezas, ocorrerá por meio de doenças, pobreza e infortúnios, e esse sofrimento acarretará ao indivíduo um destino infeliz. Esse é o modo como se explica a felicidade ou infelicidade que acompanha a pessoa humana desde o seu nascimento. É preciso saber, portanto, que ser feliz ou infeliz não se deve ao acaso, é antes uma condição inevitável. Elevação da alma. Existem, contudo, atitudes que permitem às almas se elevarem após o falecimento. Quando os parentes e descendentes fazem as devidas celebrações religiosas, demonstram benevolência e compaixão ao ajudarem o próximo e se dedicam ao bem da humanidade, atos que acumulam virtudes para toda a linhagem, isso promove e facilita a purificação dos antepassados. Por essa razão, a consideração e o cuidado que dispensamos aos nossos pais e ancestrais não fica restrita a este mundo material. As orações e o acúmulo de virtudes se tornam um desvelo ainda maior para os progenitores que estão no mundo espiritual. As pessoas costumam dizer: quando queremos cuidar dos nossos pais, eles não estão mais aqui. Mas falam dessa forma por não saberem como é regido aquele plano. Além disso, há os casos de bebês que nascem com alguma deficiência física. Isso também ocorre devido ao nascimento prematuro, antes de as impurezas terem sido completamente eliminadas no mundo espiritual. Por exemplo, se na vida anterior a pessoa morreu por causa de uma queda em que seus braços e pernas sofreram fraturas e renasce antes de estar recuperada, ela poderá apresentar deformidades nos seus membros. Como já disse, um renascimento prematuro acontece devido ao forte desejo do próprio espírito, mas há os casos em que o apego dos familiares também influencia a volta antecipada. A situação mais comum é a das mães que perderam um filho amado e, sem demora, tornam a engravidar. Isso acontece devido ao sentimento de intensa ligação da mãe com o filho falecido. Entretanto,
como a reencarnação dessa alma acontece de forma muito veloz, as crianças que nascem nessas circunstâncias não são muito felizes. Purificação dos ancestrais. As orações em homenagem a antepassados feitas pelos descendentes com muito macotô, a prática de virtudes e o empenho na salvação do próximo são atitudes que promovem a purificação do espírito ancestral de suas máculas e impurezas. Essas orações deixam-nos imensamente alegres. Por essa razão, essas atitudes constituem uma forma de retribuição aos pais que estão no mundo espiritual e adquirem um significado muito maior após a morte que em vida. Posição social e honrarias. Pergunta de ministro. Um espírito que se manifestou contou-me que no mundo espiritual a sabedoria e os conhecimentos que adquirimos nesta vivência terrena são muito úteis. Disse também que a posição social e as honrarias de nada servem. Gostaria de saber se isso é verdade. Resposta de Meishu-sama. Sim, é exatamente assim. No mundo espiritual, as almas que estão situadas nas camadas mais elevadas são aquelas que possuem poucas impurezas e máculas. Muitos que possuíam alta posição social, honrarias e fortuna quando vivos, ao partirem para o plano invisível, dirigiram-se para o reino infernal, onde permaneceram em profundo sofrimento. Outros que viviam satisfeitos com o que tinham, agiam de maneira correta, possuíam uma fé prodigiosa e usavam seu dinheiro corretamente, doando uma parte de seus rendimentos para a obra de Deus ou para benefício da humanidade. Estas pessoas, apesar de não desfrutarem de status social, honrarias e riquezas, quando passam para o mundo espiritual, adquirem muita felicidade, porque o reino invisível é um local onde impera a justiça e não existe favoritismo. Muitos indivíduos nutrem crenças infundadas e absurdas sobre a maneira como a qual uma alma pode alcançar a salvação no mundo espiritual. Acreditam que, se inscreverem na lápide ou no ihai as honrarias, a fortuna e a posição social do falecido, este poderá ser beneficiado no plano invisível. Porém, esse registro não tem significado algum no mundo espiritual.